de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima. Podem sentar, fiquem à vontade. Boa noite, você que está em casa. Que Deus possa te abençoar. Todo mundo aqui já me conhece. Tem algumas pessoas em casa, talvez não. Tem algumas pessoas aqui também que talvez não. Então o protocolo exige, eu me apresento. Meu nome é Sandra. Eu participo dessa missão desde o início. Hoje estou com uma das coordenadoras gerais de formação por cidade, também no Ministério de Pregação. Tenho 4 filhos, 2 filhos no céu, 2 filhos na terra, que me dão alegria todos os dias, graças a Deus. 3 netos. Sou neuropsicopedagoga, trabalho hoje com as crianças deficientes que me trazem muita paz, muita luz, muita alegria, muito conforto. Na verdade, a palavra é essa. É difícil dizer isso, né? Como assim que a gente se sente confortável por trabalhar com essas crianças deficientes? Porque quando nós fazemos aquilo que amamos, quando nós fazemos aquilo que é missão, é dessa forma que nós temos que nos sentir confortáveis, sem estarmos inquietos, sem reclamarmos do cansaço, sem murmurarmos. É assim que nós temos que nos apresentar diante de Deus, né? Nas coisas que Ele dá. E hoje eu tenho uma missão aqui nesse cenáculo, né? A minha missão aqui é falar da palavra de Deus. Vocês também têm uma missão. Diga isso. Tá horrível. Eu tenho uma missão. E eu vou dizer qual é a sua missão nessa noite. É escutar. Não é ouvir. Escute e ouça. Guarde aqui dentro. Não é simplesmente eu vou escutar o que a tia Sandrinha tem a dizer, ou eu vou simplesmente ouvir. É as duas coisas: escutar, ouvir e guardar. Amém? Amém. E hoje, quem sabe o tema? Qual que é o tema de hoje? Alguém viu aí? Não temais, ser firme e corajoso. Pessoal das mídias, eu acho que eu vou ficar saindo um pouco aqui de trás, porque senão fico muito pequenininha aqui, né? O pessoal de casa também deve ter essa dificuldade. Então, eu vou ficar assim do ladinho de cá, do ladinho de cá para falar, pode ser, né? Então, tá ok. E esse tema traz para nós uma decisão nessa noite. É assim que Deus vem apresentar esse tema para nós, porque é assim que Ele apresentou para mim durante todo o dia de hoje, que foi difícil, né? Durante o dia de hoje, para eles que trabalham comigo, sabe, eu passei hoje o dia muito mal, muito indisposta, com muita dor de cabeça, dor na coluna. E eu já sabia que é porque a glória aqui vai ser grande, que é porque aquilo que nós vamos sentir nessa noite vai ser tremendo. Não porque a tia Sandrinha está pregando, de jeito nenhum. Não, mas porque a palavra que Deus tem para mim e para você nessa noite é muito grande, é muito importante, é impactante para nós. Já vou pedir para vocês abrirem a palavra lá no livro de Josué, no capítulo 1, e deixem aí aberto. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 9, tá? E antes de ler esse capítulo, quem é Josué? Josué foi o sucessor de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi aquele homem escolhido por Deus para tirar aquele povo cativo do Egito, para tirar aquele povo que estava aprisionado pelo faraó no Egito.
muita gente conhece a história de Moisés e sabe que ele foi um homem escolhido por Deus para tirar aquele povo cativo, levar para a terra prometida. Mas por que Moisés não chegou à terra prometida? Eu preciso falar de Moisés para falar de Josué, só para que vocês entendam. Ele não chegou à terra prometida porque em algum momento ele desobedeceu uma ordem de Deus. Lembrando que Moisés era um precursor de Jesus. Nós estamos falando aqui do Velho Testamento. Era um homem que deveria libertar o povo, e no meio desse percurso as pessoas murmuravam demais, e por vezes ele também se irou, quebrou as tábuas da lei. E numa ordem que Deus deu a ele, para a gente encerrar sobre Moisés e falar de Josué, que era para ele bater apenas uma vez nas pedras, para de lá sair a água, ele bateu 2 vezes e desobedeceu uma ordem de Deus. E por isso Deus disse a ele que ele não chegaria à terra prometida. Moisés morreu com 120 anos. Foi como se Deus falasse assim: até aqui você levou o povo, daqui em diante Josué, que era um servo fiel e leal também a Deus e a Moisés, que andava lado a lado com ele, vai trilhar esse caminho agora. E agora nós vamos ver o que Deus fala para Josué, porque tudo que Deus fala para Josué é o que Deus fala para o Gustavo, é o que Deus fala para o Fernando, é o que Deus fala para o outro Gustavo, é o que Deus fala para o Arício, para mim. E eu quero que seja assim, pensado em todas as palavras e nas entrelinhas. Amém? Amém? Amém. Então vamos lá, acompanhando. Promessa de Deus a Josué. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora passar o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vos dou como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país de Eteus, e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo, como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Ser firme porque tu has de introduzir esse povo na posse na terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e ser para cuidadosamente observarem toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais feliz em todas as tuas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da. Medita-o dia e cuidando de fazer tudo o que nele está. Assim prosperarás em teus caminhos e serás. Isto é uma ordem. Ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas
parte para onde fores. Isso é uma ordem imperativa. Primeira coisa, é uma ordem imperativa. Ser firme. Uma das coisas que me chamou a atenção enquanto eu montava essa pregação é que quando ele diz assim, ser firme, além de ser uma ordem imperativa, está no pronome, na segunda pessoa do singular. É raro isso na Bíblia. Eu achei super interessante estudando. É muito raro porque a Bíblia fala muito de vós, fala no plural. E aqui nessa palavra, quando ele fala a Josué, ele fala uma ordem imperativa, no singular. E não é no singular para ele falar você, porque se tivesse falado você seria talvez mais amplo. Ele fala tu, ser firme e corajoso. Mas ele diz para ele, não saia dos caminhos, nem para a esquerda, nem para a direita. Quantas vezes nós trilhamos um caminho e nós sabemos que aquele caminho ali é o caminho que vai nos levar a Deus, é o caminho que nos leva ao céu, mas por um descuido, por uma desobediência, por a falta de atenção, por não entender a palavra, por não ler a palavra, por não ter a Bíblia como o nosso alicerce, o nosso dia a dia, nós saímos desses caminhos. Sim ou não? Sim. É muito difícil servir a Deus. Deixa eu dizer para vocês, se tiver alguém aqui achando que é fácil servir a Deus, pode tirar o cavalo da chuva. Não é não. É preciso força e é preciso coragem. Ali eu imagino que quando Deus deu essa ordem a Josué, ele deve ter tremido, porque ele viu o que Moisés tinha passado com aquele povo. Viu a fome, viu a miséria, momentos em que as pessoas começavam a murmurar e a querer desistir. É assim na sua casa? É assim com você? É assim comigo? Quantas vezes a gente quer desistir? Quantas vezes a gente tem medo? Quantas vezes nós queremos parar no meio do caminho? Essa palavra, essa ordem imperativa do Senhor para nós hoje é ser firme, não desanime, vai passar. Meu irmão, eu não sei o que você trouxe no seu coração hoje. Eu não sei quais são as incertezas, eu não sei quais são os teus medos, mas ser firme, coragem. As decisões que nós precisamos tomar, é preciso coragem. Hoje eu dizia para uma pessoa que eu gosto muito, cedinho, quando eu acordei, ela me mandou uma mensagem e falava, é uma pessoa que mora em outro lugar, mas também uma pessoa muito católica. E ela disse assim, tá tudo tão difícil, parece que quanto mais eu sirvo, de Sandrinha, hoje eu estou dando catequese, né? Estou na liturgia, parece que tudo está difícil. E eu dizia para ela, é isso mesmo, porque o Senhor nunca nos prometeu rosas. Quando ele chamou tanto Moisés como Josué a tirar aquele povo daquela prisão, ele não disse assim, olha, vai ser tranquilo, pode ir, vai na fé. Quando ele te chama a sair do lugar que tem limitado a tua e a minha visão, quando ele me chama a sair do lugar que tem limitado a minha visão, ele não disse que vai ser fácil, não mesmo. Nós precisamos entender que nós vamos precisar passar por muitos obstáculos. Eu sempre tenho algo comigo que eu carrego. Eu preciso do obstáculo, eu preciso da meta e eu preciso do objetivo. Assim como todos nós aqui. Para entrar
de outro eu não sei. Para chegar no sagrado, a diferença é, ali eu tenho uma meta que é chegar lá, mas eu preciso ter mais que essa meta, o meu objetivo. Qual é o meu objetivo de chegar lá naquele sagrado? E é isso que nós temos que pensar nessa noite. Quando eu penso numa meta, eu tenho que pensar além. A meta é chegar, mas se eu quiser ultrapassar os obstáculos apenas pela meta, eu vou desistir. Estão compreendendo? Sim ou não? Sim. Se eu, vou repetir, tiver que passar pelos obstáculos apenas pela meta, eu vou desistir. Eu tenho que ter um objetivo. O meu objetivo maior precisa ser os planos de Deus para minha vida. O meu objetivo maior tem que ser tudo aquilo que Deus sonhou para mim. Eu tenho os obstáculos talvez de estar agora desempregado. Eu tenho os obstáculos talvez de estar trabalhando desesperadamente. Eu tenho os obstáculos de ter talvez um filho nas drogas, o marido alcoólatra, a carne que grita. Eu tenho o obstáculo da doença, mas eu tenho um objetivo. Eu tenho uma meta que é chegar até a igreja, ao cenáculo de oração, porque o meu objetivo e a minha missão hoje é Jesus, é me encontrar com Ele. O catecismo da Igreja Católica vai dizer que coragem é agir, é uma decisão. Cor vem do coração, é uma decisão que precisa vir de dentro para fora. E as pessoas confundem coragem com valentia. Muita gente confunde coragem com valentia. Aquela pessoa valente, aquela pessoa atrevida, né? Que você falasse assim, liga agora, diz Andrinha lá, como é que traz? Ele está bem aqui. Liga não, fala com ele está bem aqui, esculhando aí. Eu sou doido. Mas eu falaria 30 minutos com ele no telefone, só brigando com ele, falando coisas horrorosas, porque eu estou distante. Isso é valentia. Valentia não é atitude de coragem. Coragem é você se decidir. É você dizer, mesmo que doa, mesmo que eu sofra, eu vou persistir, eu vou insistir, porque eu vou chegar, porque Deus fala comigo, ser firme, não te atemorizes, não tenhas medo, porque eu, Senhor, estou contigo em qualquer parte, para onde fores. Mas cuidado, porque a parte que o Senhor fala que vai conosco, para onde nós formos, é aquela que Ele manda. Não nos atrevamos, nem eu nem você, dar um passo sequer sem que o Senhor vá conosco. E eu sei que aqui tem muita gente que espera a resposta de Deus, mas está esperando que o próprio Deus desça do céu e faça por você. Se mexa, seja corajoso, mude o percurso da sua história, se assim for necessário, mas na presença de Deus. Toma a mão dele, pega na mão dele, segura, Senhor, se inclina até mim e eu vou. Houve um tempo quando o Pedro faleceu e foi o meu bebê responsável pela minha conversão. Eu sempre tive muito medo de quem morria, gente. Eu não ia num velório de jeito nenhum. Não tinha que dizer isso. E eu precisei ficar dentro daquele hospital 15 dias, né, com ele entubado. Teve morte cerebral. E quando ele faleceu, eu falei para o Senhor, me dá uma atitude de coragem. E eu fui em casa, peguei a roupinha dele e entrei onde coloca os mortos, né? No hospital lá. É Sueli, sabe bem disso.
foi por amor. Que a sua atitude de coragem seja por amor a Deus. Que a minha atitude de coragem seja por amor a Deus. Deixar as coisas velhas, as coisas passadas. Qual é a terra prometida? Talvez aqui nós temos o que? Nós temos ministério de música. Talvez essa seja a sua terra prometida. Nós temos aqui intercessão, os intercessores. Cadê os intercessores? Talvez ele seja a sua terra prometida, Juju. Nós temos que entender que muitas vezes a coragem precisa passar de meta para propósito. Passar de metas para propósito. Qual é o nosso objetivo hoje, nessa noite? Eu queria perguntar para vocês: o que te aflige, o que tem nos paralisado? Um outro testemunho: eu trabalhava numa determinada escola, confortavelmente, fazendo aquilo que eu sabia fazer bem, que era numa coordenação de escola. Eu já sabia fazer muito bem, graças a Deus, o dom que Deus me deu. Mas chegou um tempo que algumas coisas lá não estavam mais na minha visão corretas. Eu queria mudar algumas coisas, mas era limitado, né? Tinha algumas coisas que eu não conseguia, aquilo me incomodou. E eu fui falando para o Senhor, aquilo ia me adoecendo, coisas que iam acontecendo e eu me adoecendo. Assim como eu sei que tem muitos de vocês aqui também no trabalho, que também devem ficar algumas vezes angustiados, eu fiquei por diversas vezes. E quando eu comecei a pedir para o Senhor para Ele me dar um norte, me dar uma decisão, colocar no meu coração aquilo que eu precisava fazer, eu tive um convite de ir para a estimulação precoce. Cleide já estava lá, ela já trabalhava lá quando eu cheguei, ela recorda disso. E eu tive muito medo. Eu tive muito medo, porque eu falei: meu Deus, eu nunca trabalhei com crianças deficientes. Eu nunca trabalhei. Eu tinha ali o medo e eu tinha o obstáculo. Eu tinha uma meta. Eu precisava ir para a estimulação precoce. Mas eu busquei um objetivo maior, que era encontrar-me com aquelas crianças e dar o meu melhor. Era amar. Esse era o meu objetivo. Alcançar com eles todas as batalhas que eu tivesse que enfrentar. Eu queria alcançar a vitória. Esse era o meu objetivo. Assim como a gente vê na palavra, eu me deixei ser conduzida por Deus neste momento. E hoje eu digo para vocês: eu estou num lugar onde eu estou realizada. Talvez o teu medo tenha te paralisado. A decisão de fazer algumas coisas, a decisão de ser verdadeiramente de Deus, de servir a Ele em todas as situações, independente de onde você esteja. Recentemente eu viajei com umas amigas e houve determinados momentos, elas estão assistindo, as três, foi maravilhoso a nossa viagem. Mas teve determinados momentos que eu as deixei sozinhas para fazer aquilo que elas queriam fazer, como ir para a piscina, como ir para algum lugar, para estar na presença de Deus. E deixa eu dizer para vocês, foi a decisão mais acertada. Foi a decisão mais certa. E é assim que tem que ser. Não dá para separar. É terra prometida. E essa terra prometida é o céu. Essa terra prometida talvez seja um lugar dentro da igreja para que você possa ajudar mais. É o seu servir na sua casa, no seu trabalho. Onde é? Coloca a mão no seu coração assim e fala assim: o meu coração é uma terra fértil, prometida a Deus.
eu nem me atrevo. Mas eu quero, Senhor, que a sua palavra seja o meu norte. Eu quero que a sua palavra seja a minha cartilha de todos os dias. Eu não quero, Senhor, desobedecer aquilo que o Senhor tem para mim, aos seus planos. Vai falando com as suas palavras, Senhor, me mostra. O Senhor disse que vai estar comigo. O Senhor disse que vai caminhar comigo por onde eu for, em qualquer parte que eu estiver. Eu sei que essas palavras que o Senhor disse a Josué, tenha ânimo, ser corajoso, hoje se renova para mim. As
fortaleça o nosso coração, nos encha de coragem para enfrentarmos as batalhas do dia a dia. Ajude-nos a meditar a tua palavra, para que a minha fé, Senhor, se fortaleça, que a minha esperança permaneça firme, mesmo quando o medo tentar me dominar, Jesus. Eu te peço, Deus, em nome do teu Filho Jesus, abra os nossos caminhos, abra os caminhos da luz, abra sua boca, meu irmão, vai orando.
Norte, em Luciânia, Goiás. Você, sua família, seus amigos estão mais que convidados para fazer parte desse grande louvor, desse dia que vai ter adoração, confissões, louvor, pregação e muito mais. Venha fazer parte dessa grande família neste dia, 9 de novembro. A entrada é apenas 1 quilo de alimento e nós esperamos vocês, viu? Deus abençoe. Tchau. Eu tinha que falar, né? Porque senão eles vão embora.